A revelação do primeiro caça de quinta geração pela Força Aérea dos Estados Unidos em 1997 marcou o início de uma feroz disputa pela supremacia aérea. Em 2005, o F-22 Raptor assumiu o controle dos céus, mantendo sua posição por quase uma década antes de ser superado pelo F-35. Agora surge uma nova ameaça, um caça russo secreto, desenvolvido com um orçamento surpreendentemente baixo. Será que esse desafiante pode superar o veterano F-22? Descubra as surpreendentes inovações e estratégias que podem mudar o equilíbrio de poder nos céus. Não perca a emocionante conclusão desta batalha aérea. Os caças de quinta geração são os jatos mais tecnologicamente avançados construídos até hoje. Projetados com aviônicos sofisticados, tecnologia stealth e supermanobrabilidade, os jatos de quinta geração representam um salto tecnológico em relação às iterações anteriores, proporcionando total dominação nos céus. Com os Estados Unidos, China, Rússia, Japão e Coreia desenvolvendo seus próprios projetos de quinta geração, a competição no mundo dos caças está cada vez mais acirrada. Apesar da corrida pela quinta geração estar aquecida, apenas 3 aviões, o F-22 Raptor, o F-30 e 5 Joint Strike Fighter e o chinês JT-20 estão operacionais hoje. A Rússia tem trabalhado arduamente para desenvolver seu próprio verdadeiro caça de quinta geração. Após anos de testes e cancelamentos de projetos fracassados, o jato PAC-FA T-50, mais conhecido como Sukhoi Su-57, está finalmente em produção em série a partir de outubro de 2020. Com as tensões entre a OTAN, apoiada pelos Estados Unidos, e a Rússia em constante ebulição, surge a questão: se houvesse um confronto entre o F-22 Raptor da Força Aérea dos Estados Unidos e o Su-57 da Rússia, quem sairia vencedor? O F-22 Raptor foi projetado e construído pela potência de manufatura militar Lockheed Martin, que havia acabado de concluir a produção do primeiro avião de guerra stealth totalmente operacional do mundo, o F-117I Stealth Fighter. O stealth é um componente fundamental dos caças de quinta geração e tornou-se o centro do desenvolvimento funcional do F-22. O design do F-22 maximizou a evasão de sensores com asas em forma de diamante e superfícies profundamente facetadas. As portas do compartimento de armas e a exaustão dos motores são serrilhadas para minimizar e confundir a assinatura de radar da aeronave, enquanto as grandes caudas verticais inclinadas reduzem a assinatura infravermelha do caça em certos ângulos. As superfícies metálicas da aeronave também são revestidas com materiais e pinturas que absorvem radar, dificultando ainda mais a detecção e a resposta do inimigo. O supercomputador Cray auxiliou os pilotos, transformando o F-22 em um hardware extremamente manobrável, mesmo ao enfrentar um inimigo de ângulos de ataque incomuns. Isso permitiu ao F-22 obter vantagem em combates prolongados. O uso de vetoração de empuxo ao longo do eixo de arfagem proporcionou uma vantagem distinta sobre os inimigos, oferecendo muito mais saída dos motores, resultando em ângulos de ataque amplamente inesperados e indefensáveis. Quando o F-22 foi projetado e construído, a seção da bolha do cockpit era a maior peça única de material de policarbonato usada em um caça até então. Os benefícios de menor peso, visibilidade aprimorada e o tempo morto de fração de segundo ao detectar e reagir a uma ameaça à frente estabeleceram um precedente para o uso de policarbonato em todos os caças futuros. O impulso para frente no F-22 é proporcionado por um par de motores turbofan F-119 maníacos. Essas maravilhas da engenharia produzem 40% a mais de saída do que seu antecessor, o F-15 Eagle, chegando a mais de 70 mil libras de empuxo. Esses enormes motores permitem que o Raptor mantenha Mach 1.4 em altitude de cruzeiro sem precisar acionar os pós-combustores, aumentando significativamente o alcance efetivo do jato, o que é uma boa notícia, já que o design encaixou os componentes tão apertadamente que tanques de combustível adicionais não eram uma opção. Como dizem, a necessidade é a mãe de todas as invenções.
Ele também era capaz de atingir Mach 2.25 ao acionar os pós-combustores. O radar AN/APG-77 é a principal matriz de sensores do Raptor, projetado especificamente para detectar caças inimigos fora de seu alcance efetivo. A detecção avançada e a identificação de amigos e inimigos dão ao F-20 2 segundos preciosos adicionais para aquecer as armas, travar e disparar a munição. Este caça pode não apenas ver primeiro, mas também pode disparar primeiro. O F-22 Raptor possui 3 compartimentos de armas que podem acomodar uma variedade de munições. Um dos compartimentos contém um par de mísseis Sidewinder AIM-9 MIGs guiados por infravermelho, enquanto o outro possui não menos que 6 mísseis Slammer AIM-100 e 20 AMRAAM guiados por radar, com um alcance efetivo de 65 milhas. O compartimento central é reservado para utilidades, com a opção de carregar bombas JDAM com capacidades de orientação por GPS, ou até 4 tanques de combustível auxiliares de 600 galões. Ele também possui um canhão rotativo M60 e um A2 de 6 canos na raiz da asa direita, com munição suficiente para até 5 segundos de fogo sustentado. São 520 projéteis de 20 mm disparados a uma taxa de 6.000 tiros por minuto. O Sukhoi Su-57, desenvolvido pela Rússia, foi muito mais secreto. Apesar de 7 anos de voos de teste, o Ocidente ainda conhecia relativamente poucos detalhes, especificações e capacidades do caça, apesar de seus melhores esforços. Os russos são notoriamente conhecidos por manterem suas cartas escondidas e isso não foi exceção. Um fator claro foi que o fabricante Sukhoi lutou para manter os direitos de desenvolver o caça, em particular a configuração do motor. Apesar disso, o primeiro caça Su-57 funcional entrou em serviço nas Forças Aeroespaciais Russas em 2019. Embora tecnicamente ambos sejam classificados como caças de quinta geração, o Su-57 e o F-22 Raptor diferem substancialmente, mesmo em um nível de design básico. O Raptor é otimizado para manobrabilidade e furtividade, graças ao seu revolucionário computador de bordo, radar avançado e motores fenomenais. Por outro lado, o Su-57 é construído com uma coisa em mente: velocidade vertiginosa. Isso o coloca na mesma categoria do infame IF-23 Black Widow II. O Su-57 é uma evolução lógica e aprimoramento do formato do corpo do Su-20 e 7 Flanker, apenas modernizado para menor visibilidade de radar e maior manobrabilidade. O design da asa misturada aumenta o volume do espaço interno para acomodar sistemas aviônicos mais avançados, bem como reservas adicionais de combustível e armas. Na época, pensava-se que o Su-57 tinha mais manobrabilidade em velocidades supersônicas do que qualquer outro caça nos céus. O uso de vetoração de empuxo 3D em baixas velocidades significa que o Su-57 é capaz de algumas manobras acrobáticas bastante impressionantes, embora isso não se traduza bem em combate aéreo de alta velocidade. A característica de design principal do Su-57 são seus 2 enormes motores sobredimensionados. Os turbojatos Saturn Isdelie 30 são capazes de produzir mais de 35.500 libras de empuxo cada, a mesma categoria do F-22. Como resultado, velocidades de Mach 1.6 eram possíveis em cruzeiro, uma velocidade máxima de Mach 2 que poderia ser mantida substancialmente mais longa do que seu homólogo. Os primeiros 12 jatos a saírem da linha de montagem e entrarem em serviço ativo realmente abrigam os motores turbofan pós-combustão Saturn AL-40 e um F1 de 65.000 libras de empuxo que impulsionaram o Su-35. Apesar desse contratempo, espera-se que os motores mais novos tenham redundância incorporada para ultrapassar Mach 2.2. Uma característica do Su-57 que foi prometida há muito tempo pelos Estados Unidos, mas não entregue no pacote final do F-22, é o sistema de radar N056 Bielka Squirrel,
um ótimo parceiro para os sistemas de contramedidas eletrônicas L-402. O método principal de detecção de aeronaves furtivas à distância virá por meio de arrays de banda L, enquanto a suíte eletroóptica 101KS Atoll assumirá uma vez que as coisas ficarem mais próximas e pessoais. Ele travará um alvo com um sistema de busca e rastreamento por infravermelho antes de comunicar as informações para os sistemas de orientação a bordo de seus mísseis infravermelhos. O Su-57 tem uma carta na manga, um campo de visão muito mais amplo, dando-lhe uma vantagem distinta sobre outros caças de quinta geração. O Su-57 possui compartimentos internos de armas duplos e sobredimensionados, dispostos de forma a ocupar quase todo o comprimento da fuselagem. Em cada compartimento, uma imagem espelhada de 4 mísseis guiados por radar de longo alcance K-77. Este míssil tem um design muito maior do que a versão anterior A-77, bem como arrays de radar de varredura eletrônica ativa. É capaz de atingir alvos altamente ágeis a 100 milhas e é acompanhado por um par de mísseis guiados por infravermelho de curto alcance K-70 e 4 M2 alojados nas carenagens sob as asas. Há também um sistema de destruição suave, montado na parte inferior da aeronave, proporcionando a última linha de defesa contra mísseis de busca de calor ao disparar um sistema portátil de defesa aérea do ombro da asa. A análise de quem levaria a melhor em um combate direto entre o F-22 e o Su-57 não é uma pergunta fácil de responder, já que os dois caças apresentam prioridades de design totalmente diferentes, oferecendo vantagens distintas em diferentes distâncias. Os sistemas de radar e mísseis a bordo do Su-57 favorecem a detecção e destruição de inimigos a longa distância. Para que isso aconteça, a velocidade pura da aeronave deve ser capaz de responder rapidamente e acelerar para engajar dentro do alcance das armas ou recuar rapidamente para evitar um confronto desfavorável. Uma vez que o Su-57 e o F-22 Raptor estejam no alcance um do outro, o Su-57 pode realmente obter a vantagem e eliminar seu oponente. Por outro lado, o F-22 Raptor favorece a furtividade e a manobrabilidade. Ele também possui excelente detecção de longo alcance, com seu design mais aerodinâmico e evasivo ao radar, permitindo que ele se infiltre no alcance do radar inimigo e configure um ataque de emboscada completamente despercebido. O F-22 provavelmente ganharia a vantagem inicial devido ao seu design furtivo e venceria a batalha antes que os jatos se vissem mutuamente. A estratégia do Raptor é confiar em sua furtividade para protegê-lo do radar russo. No entanto, o sistema de busca e rastreamento por infravermelho do Su-57 é muito superior, algo que o F-22 não possui, uma desvantagem distinta. Embora o F-22 Raptor seja uma aeronave excelentemente projetada e um absoluto campeão mundial, o Su-57 prova que pode enfrentá-lo como um oponente digno por uma fração do custo. Até hoje, não há dados disponíveis de qualquer interação entre os dois caças, então um resultado provável é pura especulação. Uma coisa é certa, no entanto, seria muito mais equilibrado do que as pessoas pensam. Vamos explorar um embate imaginário. O Pentágono está em busca de estratégias para enfrentar os caças russos Su-57 e já está trabalhando em uma segunda versão do F-22 Raptor para aprimorar seu design e corrigir falhas. Esta nova versão será testada em simulações de combate contra os F-22 originais, com os pilotos treinando para simular o comportamento dos adversários russos e chineses, enquanto os F-22 antigos serão equipados com armamentos básicos e até pintados para se assemelhar ao Su-57. As novas variantes carregarão mísseis avançados. Embora essa simulação reflita as forças inimigas de forma justa, outros fatores como tecnologia oculta e habilidades dos pilotos podem influenciar o resultado. O vídeo fica por aqui. Queremos saber a sua opinião sobre. Muito obrigado!